A doutora Valesca Farias, ela fez um levantamento e mostrou que 80% das demissões não são por competência técnica, são por competência comportamental. E exatamente para falar sobre competência comportamental, para você se manter no mercado de trabalho, é que eu convidei a doutora Fernanda Tavares. Doutora Fernanda Tavares, ela é gestora de recursos humanos. E é um prazer muito grande tê-la aqui no programa. Obrigada, Naide. Prazer é todo meu. Boa tarde lá, telespectadores. Vamos falar sobre competências hoje. Pois é, olha, a pessoa depois de algum tempo se prepara, faz curso superior e consegue aquele emprego e vai para o mercado de trabalho. Mas além dessa competência técnica, né, além desse conhecimento, o que mais que ela precisa para se manter no mercado de trabalho? Claro, olha só, hoje nós falamos muito sobre competências comportamentais. Para a gente compreender um pouquinho melhor esse conceito, nós vamos definir competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que diferenciam esse profissional dentro do mercado de trabalho, que faz com que dentro desse contexto ele se destaque. Então o conhecimento, o saber, tudo aquilo que ele compreende, que vem através da formação, através do estudo, as habilidades, tudo aquilo que ele desenvolve na prática, o saber fazer. E hoje nós falamos, Onaide, sobre as competências comportamentais, a importância do profissional estar atento a essas competências que não são tão mensuráveis, como ele se relaciona dentro do ambiente de trabalho, como ele trata a sua iniciativa, como ele se comunica, como ele trata a questão do seu marketing pessoal. Todas essas questões estão diretamente relacionadas às competências comportamentais. Olha, uma pessoa que está em um cargo, numa empresa, depois de passar por testes, mostrar o seu currículo, ele pode não se dar muito bem com as pessoas pelo seu perfil de personalidade. Ou isso pode ser trabalhado? Claro, exatamente. É o que nós falamos então da questão da atitude. Muitas vezes esse profissional, ele tem um bom conhecimento técnico, ele sabe desenvolver bem a sua atividade, mas ele deixa a desejar justamente aí, nesse momento de se relacionar, de interagir com sua equipe, nesse momento de mostrar a sua iniciativa, de mostrar o seu trabalho, de desempenhar suas atividades dentro desse conjunto. Ele pode desenvolver, sim, desde que ele queira mudar essa atitude. Ah, olha aí, desde que ele queira mudar. Algumas pessoas trabalham muito bem sozinhos, mas se você coloca ele em equipe, ele começa a criticar os outros, falar que ele está trabalhando mais do que os outros. Tem essa questão, né? E tem a questão do omisso também, que deixa só para os outros fazer o trabalho mais duro. Como é isso? A gente costuma dizer na área de RH que é muito importante a devida aplicação das pessoas. Tem pessoas que elas vão render mais e ser mais felizes profissionalmente se elas tiverem tendo a oportunidade de expressarem melhor, de serem mais comunicativas, de repente fazer um atendimento direto ao cliente. Essas pessoas, elas têm uma aplicação assim. Outras pessoas, elas já vão preferir trabalhar nos bastidores, trabalhar em trabalhos que exijam uma maior concentração, uma atenção concentrada. Então, tudo isso deve ser começado a verificar-se no momento que essa pessoa é admitida dentro da empresa. Qual que é a sua aplicação? Qual que é a minha aplicação? O que não gera frustração depois ao longo do tempo dentro daquele trabalho? Ah, e quem que vai olhar isso? É o gerente. Geralmente o gerente, aquele que está dirigindo a equipe, é que vai perceber isso. Com certeza, o papel do líder é fundamental, tanto relacionado às competências técnicas quanto relacionadas às competências comportamentais. Hoje tem um estudo que mostra pra gente que grande parte das pessoas que pedem demissão de uma empresa, por exemplo, elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe, elas pedem demissão do líder. Ou seja, muitas vezes faltou competência, gente, não somente técnica, mas também comportamental. Muitas vezes ele não soube detectar, ele não soube identificar, ele não soube perceber a aplicação correta da sua equipe e não sabendo perceber, muitas vezes ele não consegue extrair o melhor dessas pessoas, ele não consegue extrair o potencial que elas podem desenvolver dentro daquela organização. Doutora Fernanda, a senhora falou sobre marketing profissional. Logo no começo da nossa entrevista, o que é marketing profissional?
Olha só, esse termo é muito utilizado, marketing profissional, marketing pessoal dentro da organização. É a nossa marca registrada, é a marca, é a como o profissional é lembrado dentro do seu contexto profissional. Será que eu sou lembrado como aquela pessoa de difícil relacionamento, aquela pessoa que até entende o processo, que até trabalha ele de ponta a ponta, mas na hora de interagir com essas pessoas, na hora de demonstrar esses resultados, eu acabo falhando. Então o marketing pessoal, ele é muito mais do que a minha imagem pessoal, de como eu me apresento, de como eu me visto, de como eu me porto, mas também é como eu demonstro essa marca, como as pessoas se lembram de mim quando me vem à mente. Então o marketing pessoal é esse conjunto de fatores que me diferenciam dentro desse mercado de trabalho. O meu vocabulário, a minha apresentação, a minha comunicação, a minha imagem, como eu me porto perante as redes sociais, que nós vamos falar um pouquinho. Isso, exatamente. Mas antes da gente falar sobre o efeito de Twitter, Orkut no momento do trabalho, eu gostaria de falar sobre esse marketing pessoal. Ele não pode também, às vezes, ser apresentado como o bajulador? Quer dizer, qual é a diferença entre você ter um marketing pessoal, profissional, e aquele funcionário que às vezes não corresponde, mas que fica bajulando o chefe ou fica bajulando alguém que está acima dele? É muito comum e às vezes, viu, a pessoa acaba fazendo isso até involuntariamente. Muitas vezes não na intenção de fazê-lo, mas às vezes até por causas de insegurança. Às vezes a gente percebe outros fatores que causam esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento, a própria baixa autoestima. Eu percebo, poxa, será que eu estou atendendo bem a expectativa que a empresa coloca em mim? Então eu começo a bajular, eu começo a tentar me aproximar das pessoas que porventura possam me auxiliar nesse processo. Então isso às vezes ocorre involuntariamente. Já para os casos voluntários, onde eu realmente faço, a bajulação, cabe mais uma vez, olha como a importância do líder, como é importante a figura do líder dentro dessa empresa. Então, mais uma vez, cabe ao líder demonstrar que o papel dele é importante, demonstrar que a atividade dele é muito valorosa dentro daquela equipe, mas podar, de certa forma, a atitude comportamental que não esteja compatível, muitas vezes, com o que a equipe precisa, com o que o trabalho vai exigir. É isso aí. Agora vamos falar sobre as redes sociais. Orkut, MSN, Twitter. Como que isso funciona para que a pessoa seja competente no mercado de trabalho, seja competente e tenha essa competência comportamental? É verdade. Hoje as redes sociais, elas são muito influentes. Elas estão aí, não tem como mais ignorá-las. E as redes sociais, elas são ferramentas, nós costumamos dizer que são ferramentas. Assim como as ferramentas podem ser bem aplicadas, as ferramentas podem ser mal aplicadas. Tem pessoas que utilizam o Orkut de forma errada, utilizam o Twitter de forma errada, o seu próprio MSN, isso acaba acarretando riscos, acaba acarretando uma marca e uma mancha, na imagem desse profissional, ao mesmo tempo que, assim como toda ferramenta pode ser mal utilizada, ela também pode ser bem utilizada. E dentro dessa rede de contatos, eu posso aumentar o meu networking. O que é o networking? É justamente essa rede de contatos. São pessoas ligadas ao meio em que eu atuo, pessoas que estão por dentro das tendências, por dentro das novidades desse mercado. Então eu posso utilizar essas redes sociais dessa forma, assertivamente, e trazer resultados. A gente brinca que tem pessoas que utilizam as suas redes sociais para gerar negócios, para ganhar dinheiro, enquanto outras têm utilizado as suas redes sociais, infelizmente, para trazer transtornos para a família, para trazer transtornos ali no seu próprio negócio, na sua própria atividade profissional e entre outros. Gerar fofocas. Gerar fofocas, está aí um outro grave problema dentro das organizações, porque está diretamente relacionado às competências comportamentais. A gente verifica muito que o excesso, muitas vezes, da comunicação, mas da comunicação errada, não do sentido original, verdadeira, a essência da comunicação, ela acaba gerando transtornos. É a famosa rede peão, é a famosa rede de rumores dentro da organização, e com certeza isso não traz nenhum tipo de benefício para essa empresa. Pelo contrário, ela muitas vezes até destrói algumas relações profissionais.